Olá, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você, que está nos assistindo online nessa Semana Santa, onde a gente vai estar falando sobre as marcas de Jesus. E eu quero muito de coração que Deus te abençoe. Eu queria falar com vocês sobre um assunto que acaba sendo um tabu para todos nós, a morte. O que é a morte para cada um de nós? Existe uma frase que diz que a morte é um dia que vale a pena viver. Apesar de ser a coisa mais certa da vida, né, a morte, ela acaba sendo um tabu para todos nós, porque ela traz medo, ela traz insegurança para todos nós. E eu fugia do tema da morte, até que eu comecei a pensar como é que eu gostaria de ser lembrada quando eu não estivesse mais aqui. E eu percebi que isso não tem muito a ver com o que as pessoas pensam ao meu respeito, mas tem a ver com a forma como eu vivo aqui e agora. Quando alguém morre, a gente costuma perguntar, morreu de quê? Mas o que conta mesmo é, fulano viveu de quê? Cada um vive do seu jeito, não é? Então, há pessoas que vivem para servir, outras para serem servidas, algumas vivem para trabalhar, o nome delas é trabalho, outras vivem para reclamar, outras para maltratar e outras para se vitimizar. E você é aquele que oferece ou que está sempre pedindo? Você é que leva o problema ou você traz a solução? Você é aquele que serve ou aquele que é servido? Você é aquele que reclama e põe a culpa em todo mundo? Ou você é aquele que toma atitude e se responsabiliza pela sua vida? Eu já tive curiosidade de saber como é que eu ia morrer, viu, gente? Mas hoje eu entendi uma coisa. Se você quer saber como você vai morrer, basta você prestar atenção como é que você escolheu viver. Pense comigo, as pessoas geralmente morrem em lugares e situações onde elas escolheram estar. E quando elas se vão, geralmente elas estão fazendo algo de acordo com o seu propósito, com aquilo que elas acreditam, com os seus gostos e suas escolhas. Ayrton Senna, por exemplo, morreu, né, naquilo que ele mais gostava de fazer. Né? Eu me lembro do exemplo de uma irmã nossa, faz muito tempo, que ela foi morta por um tiro dentro da igreja. Era um culto de quarta-feira e ela foi confundida com a esposa daquele homem que queria matar a mulher. E num culto de quarta-feira, enquanto ela estava lá à frente, ministrando a pregação, ela levou um tiro. É triste? É. Mas ela estava ali de acordo com o propósito que ela escolheu para a vida dela. Mais importante do que viver é saber por que e pelo que a gente vive. Quando a gente sabe disso, a gente entende que a morte é um dia que vale a pena viver. E o que vale a pena para você? Você está indo para onde gostaria de ir? Vivendo de acordo com o que você acredita? Ou você está só correndo como um hamster na rodinha? A vida não tem garantias, ela só tem possibilidades. Se você quer fazer um bolo, você precisa usar os ingredientes de um bolo. Se usar os ingredientes de um pudim, com certeza não vai sair um bolo. Ah, mas pode ser que o gás acabe, que o bolo não asse, que o bolo queime, mas você sabe que estava fazendo um bolo com os ingredientes de um bolo e jamais um pudim. Agora, pensando em Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que viveu e morreu pelo que ele acreditava. E sabe no que ele acreditava? Ele acreditava nas pessoas. Ele acreditava em mim, ele acreditava em você, em todos nós. E você, acredita em você? Eu não acredito muito em mim. Tem horas que eu realmente não acredito nada em mim. Mas eu acredito em tudo que eu sou e que eu posso fazer a partir do que Jesus fez por mim. Gente, um dos maiores desafios da nossa vida é aprender a cultivar a nossa insignificância. Porque somos insignificantes. Somos tudo para Deus, mas seres humanos insignificantes. Eu acredito que eu sou importante, mas eu não sou insubstituível. Que eu não sou tudo, que nem tudo depende de mim, que eu não posso tudo, que eu tenho limites e que tudo vem de Deus. Por isso eu preciso aprender a confiar nele. Se eu erro, ele me perdoa. Se eu acerto, ele é honrado. Se eu estou com medo, ele me protege, porque ele está no controle. Quando eu entendo isso, eu paro de acreditar que tudo é comigo,
que eu sou alvo dos problemas, que eu sou a vítima do mundo, e eu abro mão de tentar controlar as pessoas, as situações e prever o futuro. Porque não é nada sobre mim, tudo é sobre Ele. E daí a gente se liberta do medo e da culpa, de falhar, do pecado, do medo do que vão pensar de nós. Tem um pensamento que diz assim: se você não aprende a se acalmar, qualquer coisa te desestabiliza. Se você não aprende a se validar, qualquer crítica te destrói. Se você não aprende a se cuidar, qualquer rotina te consome. No fim, não se trata dos outros, mas do que você faz consigo mesmo. Olha aí a gente no controle de novo. Preocupados. E preocupação tem a ver com insegurança, que tem a ver com controle. Por isso nós temos a necessidade de controlar. Cristo morreu porque ele acreditava que o seu sacrifício valeria a pena e que nós estaríamos dispostos a aceitar a vida eterna, aquilo que ele tinha de melhor a nos oferecer. Ele foi lá e morreu para nos salvar. Não é sobre pensar, não é sobre se preocupar, é sobre agir. É sobre agir. Qual é o seu propósito? Você vive de acordo com ele? O que você pode fazer agora com o que você tem e com aquilo que Jesus fez por você? Porque ele fez tudo. Ele te deu a vida eterna. Apesar do sofrimento, para Cristo eu acredito que a morte tenha sido um dia que valeu a pena viver. Porque ele viveu em função daquilo que ele acreditava. Tem um verso em Jeremias, já terminando, concluindo aqui a mensagem, tem um verso em Jeremias 31 que fala assim: pois com amor eterno te amei e com bondade eterna te atraí. É o meu verso predileto. Como nós somos amados, como nós somos importantes aos olhos de Deus. E tem um verso que diz assim, em Jeremias 17:7, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. O calor e a escassez, assim como a morte, elas não são possibilidades, elas são certeza na nossa vida, elas virão. Os problemas virão, as dificuldades virão e a morte virá. Mas as minhas raízes estão espalhadas até o ribeirão. Cristo é a água da vida. Cristo é o ribeirão. Apesar de todos os problemas, nós precisamos ter as nossas raízes estendidas até Cristo, que é o ribeirão. E aí eu te pergunto, em quem está a sua confiança? Se é no Senhor, que a gente se anime, porque ao fazer isso, nós seremos benditos. E apesar dos problemas, do pecado e dos nossos medos, podemos ter as marcas de Jesus, uma vida abundante diante dele e amor ao nosso próximo. Assim, nós estaremos honrando o nome de Deus. Eu espero que você tenha a atitude de fazer isso na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela vida, pela ressurreição de Cristo, que nos ofertou e nos deu a certeza da vida eterna. Nós somos falhos, Senhor, por isso pedimos, olhes para nós, Senhor, com misericórdia. E nós te agradecemos por teu amor, que nós possamos também ter a atitude de levar o teu amor às outras pessoas e amar as outras pessoas conforme a tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abençoa cada um que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, amém.